Hora de falar sobre o Flamengo. Você pode até estar bravo com o Gerson, mas é importante registrar como ele rendeu dinheiro ao Fla. Sua segunda passagem termina como na primeira, gerando enorme receita. Foram, no total, 144 milhões de reais no positivo, entre aquilo que o Flamengo gastou para comprá-lo e entre aquilo que o Flamengo arrecadou com sua venda. Na primeira passagem, em 2019, ele havia sido comprado da Roma por 50 milhões de reais e foi vendido para o Olympique de Marselha por 126 milhões de reais, um lucro de 76 milhões. Em 2022, o Gerson volta ao Fla, comprado do Olympique de Marselha por 92 milhões de reais. A venda para o Zenit fechada por 160 milhões de reais, garantindo mais um lucro de 68 milhões de reais. Somando as duas passagens, e o lucro final é de 144 milhões de reais. Isso sem falar nos 12 títulos conquistados dentro de campo, os 19 gols marcados e uma infinidade de ótimas ações dentro das quatro linhas. Só para completar, é importante registrar que o Gerson não deve ser o único atleta vendido pelo Flamengo. Wesley, Cebolinha e Michael também não devem ficar. O Flamengo toparia escutar propostas pelo Pedro e pelo Juninho, atacantes que parecem fora dos planos do técnico Felipe Luiz. Dessa maneira dá para imaginar uma reformulação grande no Flamengo, que colocou bastante dinheiro em caixa nos últimos dias. Foram 15 milhões de euros da venda do Alcaraz no mês de maio, mais 25 milhões de euros do Zenit, que acabam de ser aportados, isso sem falar nos mais de 150 milhões de reais obtidos com a participação na Copa do Mundo de Clubes. Vídeo com informações importantes, temos mais desdobramentos do caso Pedro, do assunto Pedro. Vou contar para vocês aqui como o BAP, presidente do Flamengo, e outras pessoas responsáveis pelo dia a dia do futebol reagiram a toda essa situação envolvendo Pedro e o que fizeram internamente, qual é a leitura deles após o jornalista Mauro César divulgar prints de uma conversa com uma pessoa do Flamengo, e essa pessoa do Flamengo dizendo que toparia vender o Pedro por 15 milhões de euros. Nós vamos contar mais bastidores dessa situação. Tem também uma ótima notícia para o Flamengo, para mim é notícia de reforço, vai fazer diferença a partir do segundo semestre. Temos novidades sobre o Wallace Yan, é verdade que ele será vendido? A gente vai contar para vocês. E tem também Eric Pulgar, e as notícias não são boas em relação ao volante chileno que se machucou e passou por cirurgia nessa quinta-feira. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, aquele pedido clássico para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal. Conto com a ajuda de vocês. Antes de mais nada, galera, vocês lembram daquela informação que eu trouxe, que a empresa que comprou o mando do jogo entre Botafogo da Paraíba e Flamengo no dia 1º de maio, pela Copa do Brasil, levou o jogo lá para o Maranhão, São Luís. Vocês sabiam que essa empresa ainda deve ao Flamengo 587 mil reais? E o Flamengo decidiu, vai entrar na justiça. A empresa havia dito que pagaria nessa quinta-feira, dia 3 de julho, e até o momento o dinheiro não caiu na conta, e o Flamengo vai à justiça para cobrar essa empresa o valor de 587 mil. Eles pagaram 300 mil, ficou faltando o restante, e até agora não foi quitado ao Flamengo. Inclusive, essa mesma empresa está tentando comprar o mando de campo entre Santos e Flamengo no dia 16 de julho. O Flamengo, obviamente, não vai aceitar fazer mais nenhuma, digamos, parceria com essa empresa, até porque a empresa deve ao Flamengo. E eu entrei em contato com representantes da empresa que me confirmaram que o valor não foi quitado. Então, fica aí a informação para vocês. Agora, uma baita notícia que eu trouxe na noite de ontem. Eu já tinha gravado o vídeo dessa manhã, então não tinha como comentar, mas por isso que eu falo. Se vocês me seguem lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok, com certeza vocês ficam sabendo tudo em tempo real e depois eu gravo aqui no vídeo. Mas lá nas outras redes sociais eu publiquei o seguinte: uma boa notícia para o Flamengo, reforço nas arquibancadas. A raça rubro-negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, está de volta. O acordo já está assinado e será homologado nos próximos dias. A data da volta ainda não está confirmada, mas deve acontecer ainda em julho, inclusive no próximo jogo do Flamengo, no dia 12 de julho, que é contra o São Paulo. Em breve também terá o retorno da torcida Jovem Flá, que é outra importante torcida organizada do Flamengo,
esse retorno ficou para um segundo momento, mas as conversas estão evoluindo muito bem. Em breve teremos novidades. Lembrando que a diretoria do Flamengo colocou um responsável para ajudar nesse retorno da raça rubro-negra. Então, bem-vinda de volta à raça rubro-negra. Vocês fizeram e fazem muita falta as arquibancadas do Flamengo. Vamos botar aquela bateria, pô, aí esquece, é de arrepiar. Ai, meu Deus do céu, agora é outra história nas arquibancadas. Vamos falar agora de Wallace. Tem muita gente me perguntando se ele será vendido, papo de Wolverhampton, fui apurar no Flamengo e a informação que eu tive é que, pelo contrário, ontem, quarta-feira, dia 2 de julho, o empresário do Wallace esteve no Ninho do Urubu e conversou com o José Boto sobre a renovação de contrato. O que acontece? Ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027, ainda é um vínculo longo. Porém, a multa rescisória dele atual para o mercado exterior é de 40 milhões de euros e 33 milhões de reais para o mercado nacional. Para aumentar essa multa do mercado nacional, por exemplo, a multa do mercado nacional, para vocês entenderem, é em cima do salário do jogador. É um cálculo que se faz em cima do salário do jogador. Aumentando o salário dele nessa renovação de contrato, a multa para o mercado nacional automaticamente aumenta e a multa para o mercado internacional é algo negociado. Atualmente 40 milhões de euros é difícil alguém pagar, mas o Flamengo também vai aumentar. A ideia é estender o vínculo dele por mais um ano, até dezembro de 2028, e aumentando o salário dele, as conversas estão em andamento. Então, a princípio, o Flamengo não tem nenhuma intenção de vender o Wallace, a não ser que surja uma proposta muito boa e aí o Flamengo entenda que seja irrecusável. Mas, enfim, por enquanto, segue o Wallace. Outro atacante que tem dado que falar nas últimas horas é o Pedro. E a gente vai trazer no vídeo agora como a diretoria, a alta cúpula do Flamengo, quando eu falo alta cúpula é BAP e outras pessoas, vamos chamar de VP para vocês entenderem, vice-presidente, por exemplo, pessoas envolvidas com o futebol. Como eles reagiram toda essa situação após o Mauro César publicar nas redes sociais dele a conversa com uma pessoa, não mostrou a pessoa, com uma pessoa do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, dizendo que gostaria de vender o Pedro por 15 milhões de euros, que aceitariam uma proposta e tal. O BAP, de maneira estratégica internamente, foi correr atrás para saber quem é. Já sabe quem é. E o entendimento dessas pessoas da alta cúpula do Flamengo foi uma conversa informal, não foi algo como se tivesse vou utilizar o termo que me utilizaram quando eu conversei com essa pessoa. Entendemos que foi como se fosse uma conversa de botequim. E aí o jornalista fez o papel dele no entendimento das pessoas, publicou a informação. Só que essa informação de a gente topa vender por 15 milhões de euros não é algo definido pela diretoria do Flamengo. É uma visão, uma opinião dessa pessoa, dessa respectiva pessoa. Essa pessoa, entre aspas, levou um esporro, levou uma chamada e foi aconselhado que ele não fale mais com jornalista, não converse mais com ninguém, até para evitar esse tipo de constrangimento com o jogador. Porque expôs o jogador e, querendo ou não, expôs o Felipe Luiz, que é o treinador que não utiliza o Pedro atualmente, e fica parecendo que o Felipe Luiz quer tirar o Pedro do Flamengo, que quer se livrar do Pedro, ou, enfim, não quer contar com o Pedro. Então é algo que está sendo contornado internamente, digamos assim, mas foi dessa maneira que o BAP e os VPs reagiram, correram para tentar botar panos quentes na situação. Venê, essa pessoa vai ser demitida. Eu não acredito nisso, de verdade, por conta dessa situação. Mas fica aí a informação para vocês que me perguntaram sobre isso. Agora vamos falar do Eric Pulgar. O Flamengo emitiu um comunicado, atualizando a situação dele. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia realizada no meio-campista Eric Pulgar no Chile foi concluída conforme planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no 5º metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique. O médico do Flamengo, o Dr. Fernando Sasaki, manteve contato com o responsável pela operação, Dr. Christian Ortiz, e teve acesso ao raio-x pós-operatório e confirmou o êxito da intervenção. Eric permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. Eu já expliquei para vocês que eles operaram, que o Pulgar operou no Chile com esse médico, Christian Ortiz, que é da confiança dele, a pedido do atleta.
O Flamengo aceitou. Mesmo o Fernando Sasaki, para quem não conhece, é o ortopedista que todo mundo elogia e a especialidade dele é justamente pé. Mas mesmo assim o Pulgar preferiu operar com outro médico da confiança dele lá no Chile. O Flamengo autorizou e obviamente vai ficar acompanhando de perto. E aí a grande pergunta é, na nota não fala o prazo de retorno. Porém, eu no meu papel, eu Vini Casagrande, no meu papel para poder deixar vocês muito bem informados, eu fui apurar essa situação. E o que me falaram é, Vini, 3 meses fora, pelo menos. Não é nem 2 meses pelo menos não, 3 meses pelo menos. Tá bom, estamos no começo de julho. Julho, agosto, volta em outubro. Eu acho que o Flamengo deveria contratar um jogador para essa posição. É o momento de La Cruz assumir e ter oportunidade. Beleza. A parte física dele vai aguentar? Ele vai conseguir dar conta do recado? A exigência que é o futebol brasileiro, estamos falando de um segundo semestre, com um jogo atrás do outro e jogos extremamente importantes. Fase decisiva da Libertadores, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, confronto direto. Eu acho arriscado apostar em De La Cruz e nessa sequência que ele dificilmente terá, pelo menos na minha visão. Porém, quero a opinião de vocês também. O que vocês acham? O Flamengo tem que contratar? Lembrando que o Flamengo perdeu Pulgar e Gerson já. É um time totalmente diferente a partir desse segundo semestre. Um meio-campo diferente. De La Cruz junto com o Jorginho, Everton Araújo, Alan, enfim. Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Beijo.